nome é Felipe Pedrosa, eu sou professor universitário. Bem dizer a verdade, eu sou nerd e nas horas vagas eu sou professor universitário, essa é a realidade. Alexandre Calari, eu sou editor, roteirista, escritor, tradutor, trabalho em vários âmbitos de atividade diferentes. Meu nome é Giovana Adriana e eu sou quadrinista. Meu nome é Kellen, eu sou formado em comunicação visual. Sou Marcelo Luiz Tomé e eu sou professor da FIANFAN. Além das aulas convencionais ali que a gente costuma dar na faculdade, eu também pesquiso histórias em quadrinhos. Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos, trabalho com direção e direção. Bom, Bruno Ronda Leite, sou diretor criativo da parte de design, também trabalho com construção de marca e planejamento. Meu nome é Wagner Bonilla e eu sou coordenador de arte. Bem, meu nome é Valdomiro Vergueiro, sou professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, sou coordenador do Observatório de Histórias em Quadrinhos, que eu ajudei a fundar em 1990. Meu nome é Sidney Guzman, eu sou jornalista e editor. Quando moleque, o pessoal me chamava de nerd e tudo, mas muito por conta da questão envolvendo o fato de ser um cara estudioso, etc, né? E aí, óbvio que as coisas evoluíram bastante, mudaram bastante com o tempo, e o nerd, ele deixou de ter um espaço menor ali, ganhou um espaço muito mais amplo nesse sentido. Eu, para ser bem sincero, sempre julguei ali o nerd inicialmente como uma pessoa estudiosa, né? Mas eu gostava de muitos elementos envolvendo quadrinhos, cinema, uma série de coisas, então acredito que, acho que a primeira vez que eu fui chamado de nerd, eu devia ter mais ou menos uns 9, 10 anos, mas não por conta dessa questão envolvendo colecionismo ou algo do gênero, e sim porque era um cara estudioso. O nerd, na realidade, ele sempre existiu, né, em vários meios, né? A partir do momento que você tem cultura de massa, você vai ter grupos de aficionados por determinadas produções. Então você vai ter, os primeiros fanzines vão surgir na área de ficção científica. Sempre preciso falar, os primeiros nerds estão ali na área de ficção científica, né? Já na década de 30 se começam a desenvolver fanzines sobre ficção científica nos Estados Unidos, né? E pessoas que se congregavam em grupos, faziam reuniões para discutir obras de ficção científica. Depois, com a chegada dos quadrinhos, também isso se expandiu para os quadrinhos, para outros tipos para séries de televisão, para várias manifestações específicas da cultura de massa. Então, o nerd não é um fenômeno novo, ele sempre existiu, mas não tinha esse nome. As pessoas que não tinham um hábito popular, que tinham hábitos diferenciados, mais reclusos, ficavam em casa, pesquisavam muito, estudavam muito, foram considerados nerds naquela época, também acho que até por conta do MIT, que é aquela escola de tecnologia em Massachusetts, né? Acho que veio daí o termo, começou aí, e de lá para cá teve alguns filmes que fizeram esse tipo de caricatura do estereótipo nerd, né?
Cara, é uma coisa interessante, porque o nerd, quando a gente pensa no passado, sei lá, quando eu era moleque, eu estava crescendo, você pega lá nos anos 80 e tal, nerd era outra história. Como você mesmo falou, nerd era uma coisa mais próxima da ideia do CDF, que era aquele cara que era um bitolado, principalmente em ciências, criou-se o estereótipo do rapaz magrinho, de óculos, com um traquejo social mínimo, né? E acho que isso ficou muito marcado até nos filmes, A Vingança dos Nerds e as suas continuações. O nerd pra gente vem da escola, na década de 80, 90, vem daquele menino mais CDF, introspectivo, normalmente está relacionado a feiura até, né? Não, o feio, a feia. Apesar que eu vou te contar que quando começou essa história, eu trabalho com quadrinhos desde 1990, eu escrevo sobre o assunto. No ano 2000 fui trabalhar na Conrad, que é uma editora que ficou bastante conhecida do público nerd, e um dia uma menina me chamou, você é nerd, eu quis dar na cabeça dela, eu falei, que nerd, você tá louca? Que porra é essa? Como eu sou nerd? Sou casado, nunca teve problema com mulher, nunca tive falta, pra mim não teve problema nenhum disso. Aí ela falou, não, mas nerd mudou. Eu falei, porque eu tinha na cabeça o nerd do filme A Vingança dos Nerds, que era hoje chamado loser. Antigamente era muito restrito, né? Tipo, tinha uma galera que era, isso aqui são os nerds. Aqueles ali são os esportistas. Tinha uma coisa muito assim. E a gente sabe que o nerd que os anos 80 nos apresentaram, né? Que é aquele nerd do Vingança dos Nerds, que é o nerd que não pega mulher, o nerd que só sofre bullying. O bom dele estar no passado é que ele finalmente conseguiu enterrar isso no passado. Hoje em dia, se você vê por aí, quase todo mundo é meio nerd, né? Hoje é um mercado enorme, somente o geek. Tem os fandoms, que são os aficionados por essas franquias televisivas, comerciais. Tem o quadrinho americano. Isso foi construído, né, economicamente para criar esse nicho. E quem era nerd nesse período, estudou, se preparou, hoje em dia tem um potencial de consumo muito grande. Então eu acho que hoje em dia é muito difícil dizer o que é nerd, o que é ser nerd e o que é ser geek, porque é uma coisa que se mistura demais hoje em dia, né? Por quê? Porque o geek ele é aquela questão da tendência tecnológica, ligada a novas tecnologias, às mídias, mas a questão da ligação entre nerd e geek, eu acho que não é nenhuma ligação, acho que é a mesma coisa, por conta do que é interessante para o universo, em ambos os tipos de pessoas. Só que eu acho que é difícil dizer nerd hoje em dia. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso hoje em dia, né? O ser nerd é o que não é popular, mas hoje em dia é popular ser nerd. Tem produtos do Batman vendendo na 25 de março, tem produtos do Batman vendendo na Tokstok, tem produtos do Batman vendendo onde o cara coloca uma capa de um Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, que vai vender para o cara que conhece aquilo lá. Então você vê que você tem aquele nerd que conhece, que é o pesquisador, e você tem um monte de gente arranhando a superfície, mas que acha aquilo lá culturalmente bacana, porque isso não é mais visto como uma coisa ruim, né? Eu acho que você não, na realidade você não busca ser um nerd, você é e acabou, simplesmente assim. Olha, não, eu nunca gostei de nenhum tipo de rótulo, sabe? É que assim, rótulo é uma bosta, né? O lance de você rotular, você começa a construir uma pá de preconceito já, né? A gente tem que pensar, diferenciar entre o que é estereótipo e o que é realidade. Cara, eu não sei, eu sou meio contra essa rotulação. Não, tem que ser nerd, o outro é geek. Porque agora tem as diferenças. O nerd de tecnologia é geek, o nerd de não sei do que. Cara, eu não sei o que é necessário para ser nerd. O que assim, se você fala assim, eu lembro que teve uma discussão um tempo atrás, na primeira Comic Con, que o pessoal fala, não, tem os bazingueiros, que é o cara que quer ser nerd para parecer que ele é nerd. Eu falei, cara, que bosta isso. Não, eu acho o negócio assim, acho que você não tem que querer ser nerd, isso é uma coisa que vai acontecer em você. Se você gosta muito de alguma coisa, se você se especializa em alguma coisa, se você
se interessa por alguma coisa, eu acho que é um caminho natural. Como vai ter cara que, mesmo com todas as características que eu mencionei, vai falar, eu não sou nerd. Uma coisa que me incomoda muito é essa necessidade de falar o que precisa para ser nerd. Isso envolve o fato de que você tem que ter uma carteirinha para fazer parte do clube. E eu acho isso bem bobo, não precisa. A gente já foi muito excluído por ser nerd e agora excluir pessoas porque elas não se adequam a um modelo nerdico, eu acho bem bobo. Eu acho desnecessário. E se você é nerd de verdade, você leu X-Men, você leu... você assistiu Star Wars, você curtiu tudo isso e você sabe que a primeira mensagem que os caras estão colocando ali é que você não tenha esse tipo de preconceito. Eu tenho uma história interessante que a minha esposa, um belo dia ela descobriu que eu era nerd. Porque ela é completamente fora disso, né? Quando eu a conheci, ela assistia filme de arte e tal, só escutava MPB, não, sabe? Era outra onda, assim, né? E ela olhava aquele monte de gibi e tal, via os filmes que eu assistia, eu comecei a levar ela no cinema para ver algumas coisas. Aí, acho que alguém comentou com ela, ele deve ser nerd. Aí ela chegou para mim, a gente já tá junto há uns 4 anos, ela falou, você é nerd? Eu rolei de rir, né, porra? Lógico que sou, olha isso, tem um quarto de gibi, porra. Você acha que eu sou o quê? Não, mas você era músico, você luta, né? Você faz outras coisas e tal, você, sei lá, você é escritor. Eu leio qualquer coisa, na verdade, eu assisto todo tipo de filme. Eu falei, sim, mas eu não gosto de rótulos, nunca gostei. Mas se fosse estabelecer eu acredito que eu seria, né? A comunicação social para um nerd, ela se fez melhor no sentido que a partir do momento que as redes sociais entraram em ação, esse mundo se expandiu bastante. Olha, comunicação social, posso dizer que é o ponto principal, acho que para um nerd. Acredito que a comunicação social, ela trabalhou muito bem o lado positivo do ser um nerd. Se você for ver, hoje em dia, tudo a gente usa referência. Então, eu acho que a questão da comunicação social, e hoje, se você quiser atingir, vamos dizer assim, o grande público, a grande massa, você tem que ser um pouco nerd. Acho que a comunicação social é vital para um nerd. Porque, mas eu quero ser um nerd que vou ser um vlogueiro que não vou sair de casa. Você vai ter que se comunicar escrevendo ou gravando vídeo. E se você escreve mal, se você fala mal, isso vai acabar pesando pro teu lado. Mas é engraçado que o cara fale errado. Para alguns, para mim isso é burrice. Mas eu acho também que ao mesmo tempo que a ferramenta ela possibilita contatos, networking para trabalho, o Bruno é um cara que usa muito a ferramenta, eu acho uma ferramenta extremamente poderosa, mas ao mesmo tempo eu acho que ela faz com que as relações pessoais sejam mais frias. A importância da mulher na cultura nerd, eu acredito, eu não acho, eu acredito que seja primordial. Eu entrava em convenção de RPG de quadrinhos, cara, e a galera olhava estranho, porque eram pouquíssimas mulheres na época, né? Então, era bem divertido você entrar e assim... Pra piorar, eu não tava nem com a aparência de menina nerd, porque eu não usava óculos, só usava aparelho na época, que você pode ver que não deu muito certo. O aparelho, meu dente continuou torto. Mas assim, eu não tinha uma aparência muito nerdica, então eu era mal vista pelos nerds quando eu tava chegando e era mal vista pelos descolados. Então quer dizer, eu fui nerd antes de nerd ser muito cool. Eu via no início, como eu faço uma paródia de revista feminina, eu já ouvi de homem e falei assim, nossa, mas não era um homem que devia estar fazendo isso? Os quadrinhos americanos, eles idealizam a mulher. Tem uma sensualização e tal. É como se fossem quadrinhos para homens. E aí, ser uma mulher no mundo nerd que vira e fala, olha, isso é legal, mas você podia não ter usado essa personagem feminina só para ser violentada.
olha, você podia ter usado essa mulher aqui para não ser só o cenário ou só o interesse amoroso do cara. Ela podia ter um destaque maior nessa história. Por quê? Porque eu sou mulher, eu quero me enxergar ali. Eu comecei a ler quadrinho de heróis nos anos 80 porque eu vi Elektra e a Jean Grey na capa. Então, assim, uma linguagem feminina não tem espaço. E tem uma dificuldade de entrar no mainstream, o mercado é masculino. Essa é uma coisa que, felizmente, está mudando. Porque, se a gente começar com um quadrinho, o quadrinho era um meio absolutamente machista. No começo do surgimento dos anos 30, lá no final dos anos 30, era muito machista. Tinha mulher que trabalhava, que escrevia quadrinho com pseudônimo de homem para poder publicar. Por quê? Porque, ok, a maioria do público de quadrinhos, de super-heróis especialmente, é homem, né? Então, por exemplo, tem uma história bizarra. A primeira aventura da Sociedade da Justiça, que reúne os heróis da DC, então, a Mulher Maravilha é a secretária. Ela é a secretária que vai fazer a ata da reunião. Ela teve aquela premiação na França, teve o boicote, é uma premiação de quadrinhos bem famosa. Eu sei que alguns nomes, assim, já premiados e tal, resolveram não ir à premiação. Porque não teve indicações de mulheres. Então, assim, parece que tem 40 anos essa premiação e uma vez uma mulher foi premiada. Na cultura nerd, ainda há nichos de resistência. Por exemplo, nos games é um negócio bizarro, cara. As meninas não conseguem jogar online sem o cara começar a falar, manda nudes. Oi? Que porra é essa? Ela tá falando sim. Que porra é essa? Que merda é essa? Por que ela não pode se divertir? Ela não pode jogar com você? Porque mulher não sabe jogar o cacete. Tá cheio de mulher que detona homem. Então, por conta da gente ser mulher nerd, a gente exigir esse tipo de coisa, né? Que, olha, vamos lá, vamos produzir pra mais gente, cara. E público gay, e público, sabe, negro, e cadê? A gente quer ver isso tudo, porque é uma grande mentira se você falar que o mundo nerd é apenas constituído por homens brancos. Porque se você olhar pra rua, se você entrar no metrô, você vai ver que diversidade é a realidade. E assim, infelizmente, é o que eu falei, é o cara que reclamava do preconceito por ele jogar videogame, por ele ler quadrinho, e ele transfere o preconceito para a mulher? Oi? Que bosta é essa? Então, é um quadro que tem sido mudado. Eu mesmo publiquei várias mulheres já no selo das Graphic MSP, com muito orgulho, todas mandaram muito bem. Muito, muito bem. Mas é um processo lento, né? Até porque, como eu falei, era um meio machista, a cultura nerd é mais machista, né? Se a gente parar para pensar, vamos usar um exemplo, o Big Bang Theory, o seriado. Só tinha protagonista homem. Até que alguém falou, porra, tem nerd e mulher. E colocaram as nerds mulheres. E foi um barato. É um grande barato. Tem uma nerd que é igual o Sheldon, olha. Então tem sim. Tem a nerd estereotipada, tem a nerd como a gente, que é normal tal, e que não. É como se os outros não fossem normais, né? Que eu digo, que não tem aquela característica, né? Aquele negócio. Então, assim, é um processo lento, mas que tá sendo. A mulher certamente vai ocupar o espaço dela no universo nerd, tem várias no Brasil já em destaque, e a gente tem que parar com esse negócio, com esse preconceito idiota, tanto nos games, tudo bem, né? Online o cara tá escondido atrás do teclado, e quando vai num evento que os caras querem ficar tirando foto da bunda da cosplay? Cara, isso é ridículo, velho. Respeita a menina. Eu me lembro recentemente de um caso, acho que deve fazer mais ou menos um ano ou dois, de uma menina que pegou e mandou uma carta, né? Mandou um e-mail para a DC Comics, reclamando que nas prateleiras da loja existiam muitos action figures, bonecos, enfim, de super-heróis para meninos e pouca coisa para meninas. E eu acho que esse universo tem que ser muito mais expandido, porque se o menino teve vontade de ser super-homem quando era pequeno, a menina com certeza ela também teve essa mesma vontade e queria ser Mulher Maravilha. Quanto mais heroínas, melhor. Quanto mais influência nesse sentido, melhor. Nos games também, com a Lara Croft e uma série de personagens nesse sentido. A mulher, ela faz parte e é primordial no mundo nerd, óbvio, e nós sabemos que sem a mulher nós não existimos, né? Então já começa por aí.
acho que você não... Na realidade, você não busca ser um nerd. Você é e acabou. Simplesmente assim. Se a pessoa se sente bem e não se sente constrangida, né, e não está prejudicando outros, eu não vejo problema algum. Você não aprende a ser um nerd, né? Você é, né? E vem de você, assim, vem de dentro, é meio que de berço, assim, não sei. Eu sempre fui rodeado por esses elementos. Né? E tem uma história interessante que eu gosto de contar para muitos dos meus alunos que fazem parte desse panteão, desse grupo seleto aí, os nerds. A questão envolvendo muito da minha educação e da minha formação. Eu nasci em 1979 e o Superman, tô até com a camiseta dele aqui inclusive, foi um personagem que de certa forma moldou muito dos meus costumes e tudo aquilo que de certa maneira fez com que eu alcançasse muitos dos meus objetivos. Ser bom, mas óbvio, ser bom com vistas para não melhorar apenas a si próprio. A questão é uma visão até mais filantrópica, se você for analisar. Quando você é bom, as pessoas ao redor são boas. E isso, querendo ou não, eu aprendi bastante com o Superman. Então, é mais ou menos por aí. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já seu nerd. Enquanto o bonitão está pegando você, o nerd está criando um software no PC. Enquanto o sarado malha na academia, o nerd está lendo as notícias do dia. Enquanto o bonitão tá na balada te chifrando, o nerd com certeza está em casa estudando. O curso superior do gostosão tá no início, e o nerd ganha em dólar no Vale do Silício. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já seu nerd. O nerd tem conceito, é só você ensinar. O penteado certo é a melhor roupa pra se usar. O saradão de hoje é o gordo de amanhã. Parou de tomar bomba, vai ter que usar sutiã. O gostosão ainda sai no